A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque Deus é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que há nela. Ele é poderoso para cumprir tua palavra. Ele não é filho do homem para que minta nem volte atrás, porque o Senhor nosso Deus é o Deus de cima do céu e embaixo da terra. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor excelentíssimo pela graça concedida de que o laço partiu e escapamos, eu e você, todos vocês que estão aqui hoje. A graça de Deus foi declarada sobre nós quando nós acordamos e estamos de pé. Poderoso Deus, eterno Pai, já te agradecemos e bendizemos teu poder sobrenatural que sopra sobre as nossas narinas todos os dias ao amanhecer. Esse sopro da vida foi porque o Senhor pagou com alto preço do teu sangue e nós estamos aqui para a glória do poder do teu nome. Que seja, Senhor, a minha boca, a tua boca, para que possa falar somente o que vem de ti, nada além, nem menos nem mais, somente o que o Senhor enviar para falar. E eu vos agradeço. Bendito seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Hosana nas alturas, aquele que é a pedra da esquina, que edifica, aleluias. Aquele que é o alfa e o ômega, tá no início e tá no fim. Aquele que estava lá quando todas as coisas foram feitas. Eita, Jesus maravilhoso. Esse é o Cristo Jesus. Amém. Pega as espadas, eu estou com as minhas aqui, porque Deus é bom, irmãos. Todo momento. Ele é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. O nosso Cristo Jesus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele disse. Não temas, não fique com medo. Agarre-se. A esperança que Deus te deu foi que Ele disse que faria. E se Ele disse que Ele faria, Ele faz. Amém? Graças a Deus, esse é um Deus tremendo, que fala conosco no detalhe. Somente Ele faz isso. É no detalhe. Amém? Ó a espada, eu tô com a outra aqui, ó, irmãos. E a outra aqui, que eu preciso dela aqui, Jesus. Oi, esse ministério pequeno precisa da tua contribuição. Faz um coração para Jesus Cristo. Comunica em forma de evangelista particular de Jesus. Leva este evangelho para outras pessoas. Deus se agrada quando vê que você faz parte daquela palavra que está em 2 Crônicas 20:20. Jesus se agrada quando você se coloca na posição que diz: eu confio no Senhor porque Ele me sustenta, e creio nos profetas e terei vitórias na minha vida. Eita, Jesus, serei muito bem sucedido. É palavra de Deus. Olha que palavra forte. Você vai ficar para você ou vai fazer o coração e vai compartilhar? Se você não se inscreveu, se inscreva. Hoje você vai estar de posse de um maná do céu. E este trabalho que é do reino, aleluia, que não é trabalho, aleluia, é bênção do Senhor. É palavra do Senhor que um dia eu falei de maneira bem descompromissada, não é a palavra, despretensiosa, nem sabia. E chegou este dia de falar para outras vidas, amém? Glória a Deus. Você vai ver também nas descrições embaixo, vai ter ali todo tipo de informação sobre a palavra que foi declarada. Vai ter também lá com detalhes, né, o ato profético do dia. Eita, é maravilhoso. Só benção, só benção, só benção. Fica para você não. Fica não, amém? Glória a Deus, que esse Jesus é maravilhoso. Glória a Jesus. Vamos para a espada. Ela está aqui, para a glória de Deus. É um ministério que Deus me levantou para falar de herança hereditária, de maldições sobre essas heranças. Deus é um Deus que Ele é no detalhe. Não vai deixar os seus sofrerem por causa aqueles que executou alguma obra, e talvez também você, para que possa ser lançado fora. Amém? Capítulo 21, 2 Samuel, e vamos a partir do primeiro versículo. Eita, Jesus maravilhoso. Durante o reino de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul, de sua família sanguinária,
e por terem matado os Gebionitas. E o rei então mandou chamar os Gebionitas e falou com eles. E os Gebionitas não era de origem israelita, aleluias. Os Gebionitas, ele era de origem dos amoreus, mas em Josué dizia que eram heveus, glória a Deus. É assim que Deus trabalha, viu, irmãos? É no detalhe. Eu preciso aqui colocar que a luz já ia faltar, para a glória de Deus. E quem está aqui sabe que eu falo ao mesmo tempo, assim, no ato. Eu não faço cortes. Só quando é algo de Deus, manda fazer cortes. Mas não realizo esses cortes quando acontece que eu tenho que interagir com vocês. Porque é o ministério que Deus me chamou. É deste jeito. Deus me revela, me traz pelos números, revelações. Ele me traz instrumentalidades de apoio para que eu possa levar a palavra. É como Deus plantou em mim. Aleluias, em você também tem um direcionamento especial que Deus faz contigo. Deus não dá histórias iguais. Você tem uma página exclusiva da sua vida que foi feita somente para você. Rakada Shurabai. E diz assim, ó. E então, o israelita tinha feito com eles um acordo sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-lo. E Davi perguntou aos Gebionitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os Gebionitas responderam: nós exigimos de Saul e sua família prata nem ouro. Não exigimos nem prata nem ouro. E nem queremos matar ninguém em Israel. Amém? Graças a Deus paramos aqui. Davi fez uma pergunta e olha o detalhe. E ele respondeu. Mas antes disso, a opressão era tão grande que estava passando de fome que Davi foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. Em tantas situações grotescas em nossa vida, Deus nos responde. E tem outras que Deus não nos responde de imediato. Vai nos mostrando ou revelando ou depois até responde. Eu não sei, hoje não é o motivo dessa palavra dizer o porquê não responde. Mas vamos falar do que os Gebionistas representavam. Lá em Josué, no capítulo 9, se não me engano, é o 9, ele chamava de heveus, né? Josué 9. Ele quebrou essa aliança, o Saul. Aqui diz que foi excesso de judaísmo, excesso da lei. Fez com que, a gente não sabe se foi para se aparecer, se não sabemos qual foi o motivo. Mas ele procurou saber quem eram essas pessoas. Quando alguém resolve meter a pedra em você, essas pessoas procuram saber quem é você. O que foi que fez? Havia um acordo claro que Josué tinha feito com o povo de Gebionitas. Nós conhecemos quem são os Gebionitas. E eles quebrou esse acordo. Ele não procurou saber quem eram essas pessoas. E ele fez de requinte e crueldade também. E se passou muito tempo, mas Deus, quando há um acordo íntegro de homens, e aqui diz, Mateus 18, que diz assim, o que liga no céu, liga na terra. O que desliga, aleluias, e o que desligares na terra, desligará no céu. Então, o céu era testemunha. Aqui é o próprio Jesus falando com seus discípulos sobre a lei do perdão, que isso aqui estava ocorrendo. Aqui naquele momento, os Gebionitas disseram, olha, eu não quero ouro nem prata de você, rei. Não quero fazer nada contra Israel, com nenhum povo, ninguém ser matado, nem morto. Mas queremos o que fizeram com os 7. É 7 também, que se chama a lei do talião. Eita Jesus, ele queria também 7 descendentes de Saul. E assim ocorreu. E ocorreu porque veio de justiça divina. Aonde a lei, ela era através de sacrifícios. Não tinha graça. Eu e você hoje estamos debaixo da graça. E temos dificuldade de pedir perdão. Temos dificuldade de lançar o perdão. Não só pedir, como também perdoar.
E que Jesus disse é melhor obedecer do que sacrificar. Dê seus pulos aí, procure saber como é que se faz. E se essas pessoas ou alguém ou situações não está mais próximo de você, lance-se nos pés do Senhor. Lance-se. Lance-se no altar do Senhor. Lance aos pés dele, nos escábulos dos teus pés. Que escábulos? São os escábulos celestiais, onde você rasga você, se humilha nos pés, porque diz, ó, santo tu és. Vem, Senhor Jesus, recebe meu louvor de graça. E grita. E clama. E vai adiante do Senhor. Porque o Senhor é bom. Maravilhoso és tu, Senhor. Quando a gente clama, grita, debaixo dos pés deles, diz, eu preciso do Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aquela situação lá não está mais presente para pedir perdão. Mas o Senhor estará aqui agora. Eu tenho um arrependimento profundo. E coloca lá no pé do Senhor qual é o seu arrependimento profundo. Diz para Ele o que o seu coração pesa. Isso não faz mais parte de mim eu dormir com isto, Jesus. E diz ao Senhor que não faz parte mais você dormir com isto, que você ofendeu, que você foi nada educado, que você foi leviano, falou pelas costas. Que você tirou proveito de alguma situação lá no passado e não quis pagar essa dívida. É dívida em reais mesmo, irmão. Foi passando pelo passado, agora o valor já perdeu em real, não tem nem valor reais. Oi, diz ao Senhor, faz a sua oferta de remissão, para pagar, se não tiver essas pessoas em vida. Coloca de remissão, Senhor, levando para aquele que não tem, eu não sei, é Deus aqui falando. E aqui diz o Senhor, olha, que os 7 descendentes de Saul foi a justiça, foi retributiva, ali naquele momento, hereditária. É por isso que possamos hoje, Deus que me chamou esse ministério para falar que lançar, para quebrar maldições hereditárias. Você não sabe debaixo de que mal você está. Aqui, os posteriores nem tem ideia de que mal estava debaixo. Mas Deus veio para fazer o estabelecimento de justiça. E aí nós nos colocamos, nos pegamos assim, mas Jesus não falou que não veio destruir a lei? Jesus não disse que veio dar cumprimento dela? Então pode se fazer quando alguém me maltratar, eu maltratar tu também? Não pode não. Pode não, porque Jesus já desceu para aquele madeiro cruento lá no Calvário e pagou sua dívida, é a minha dívida. E foi sangue santo, sangue carmesim, foi sangue daquele que Deus entregou para mim e para você como um amor, um único filho, e que carrega o corpo glorioso por todo sempre por causa de mim e de você. Racadachorangai. E Jesus sabe a minha dor como é, a tua dor como é. Ele experimentou a dor. Você sabe o que é você ganhar marretada na cabeça com uma coroa espinhenta de pequenas lançazinhas pontiagudas, adentrando o crânio, atravessando a primeira camada da pele, chegando até o osso craniano, você sabe? Eu também não sei não. Mas Jesus viveu isso por causa de mim e de você. Para que agora você queira retribuir o mal com o mal? Não. Você sabe o que é transpassar um prego que foi feito exclusivamente para perfurar os pés do Senhor e as mãos? Eu não sei também não. Mas Ele veio. Ele veio para que eu e você vivesse reconciliação eterna com o Pai. E Satanás perdeu para que eu e você vivesse vida de eternidade. Então agora você vai pensar 2 vezes quando o seu amigo não lhe pagou uma dívida. Que tamanho é essa dívida? Será que você já usufruiu bastante sobre essa dívida? Eu não sei que Deus está querendo falar de dívida é essa, mas Deus está entregando. Essa dívida pode ser uma dívida de gratidão, eu não sei. Deus não traz culpa
mas traz lembrança para que você possa realizar o que é de Deus, é de Deus. Rada, Shuragai. E aqui Deus falou, aleluias, ele foi dando instrução do perdão. E aqui faz um paralelo de 7 homens, 7 é um 7 perfeito. E aqueles homens queriam mostrar na praça pública que 7 representa a divindade perfeita do Senhor, que é do divino. Então, escolheu também 7. Para que fosse identificado, olha, essa aqui é justiça de Deus, não é minha não, hein? Oi, Deus está trazendo justiça para algumas vidas que vão identificar que é justiça de Deus na sua causa. Mas você hoje tem como poder em tuas mãos dizer, Senhor, eu não sei por que esses apertos, essas humilhações. Eu não sei, Senhor, por quê. Se tu não sabes, mas se for por permeado nos meus antepassados, eu lhe imploro perdão, Jesus. Perdoa os meus antepassados. Perdoa o que eles fizeram, o que eles realizaram, o que eu não sei. Seja da parte de pai, seja da parte de mãe, paterno ou materno. Eu lanço nos teus cabos, nos teus pés. Perdoa os pecados que eles realizaram. A maldade que eles fizeram. Perdoa o que ele foi de encontro a vós, Senhor, que eu não sei. Toda rebeldia. Todo ato maligno. Apresenta ao Senhor hoje. Hoje faz o coração para Jesus e diz, eu declaro que eu peço perdão ao meu Cristo Jesus. Todos os pecados e os males que meus antepassados realizaram. Que eles sejam perdoados, paternos e maternos, pelo sangue de Jesus, do Cordeiro teu, Senhor, que é perfeito e santo, escorreu por mim, por toda a humanidade. Perdoa-vos. Você vai ter desaguar do céu para a sua vida, porque foi o próprio Jesus que disse, o que liga na terra, liga no céu. Então você vai declarar agora na terra e no mundo espiritual, essa maldição sendo quebrada, anulada, cancelada pelo sangue de Jesus. Porque você não vai derramar sangue com sangue. Você não vai retribuir olho por olho e nem dente por dente como Moisés na lei, que aqui está sobre a lei de Moisés, que era necessária para barrar aquele povo ferrenho, que Deus prometeu que não ia acabar tudo de novo com águas. Prometeu a Noé, olha a palavra da promessa. E quando ele promete, promete. E você acha que o povo parou de ser mau? Deus disse, eu dou teu tempo para todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas todos têm de posse a benevolência, o favor concedido sem merecimento, que se chama grátis, graça, grátis. Não questionado, mas tu recebe, porque Jesus lhe deu. E hoje eu entendi que a lógica do Senhor, que quando Pedro queria saber, através de número, limite, medida e justiça calculada, aqui estava sobre os gibeonitas. Números, limite, medida e justiça calculada. Aí Jesus disse assim também em Mateus 18, olha. Quando Pedro disse, mas Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E aí Jesus respondeu, até 7 vezes? Aí Jesus respondeu, não. Eu lhes digo, até 70 mais vezes 7. É infinito o perdão, porque infinitamente também tu receberás o perdão do céu. Hoje, Deus está declarando algo celestial na sua vida, liberação de perdão, resquícios de maldades ou comprometimentos espirituais dos antepassados. E você lança sobre mim, lança tudo sobre o Senhor. Ansiedade, preocupação, porque estás tão preocupado? Lança sobre mim todo o teu fardo, Rakadashurabai, porque eu vos aliviarei. Diz o Senhor, o próprio Jesus disse isso. E eu agradeço que o Senhor trouxe dizendo, olha, ciclo de vingança acabou. Dívida de herança de passado terminou, porque você sabe, entendeu hoje, lançou aqui no mundo físico, no mundo espiritual, para ser cancelado através do meu sangue. E ali, divinamente, Deus deu a graça.
e o perdão. E o perdão não tem contabilidade, porque acabou dizendo, Deus entregou para mim e para você, favor não merecido, em forma da graça. Amém? E aí Deus hoje nos abençoa. E a aliança dele é perpétua para sempre. Ele não esquece. Aonde uma lei exigiu antes, hoje a lei exigiu sangue, dente por dente, Deus derramou, foi amor com o sangue dele. Escorrendo ali na madeira, um cruento madeiro, que doído, que eu não faço ideia que dor era essa. Mas eu faço ideia de que a dor que hoje eu posso estar vivenciando. E você está aí do outro lado vivenciando que não vai ser dor para lhe matar. É que tem algumas justiças querendo ser também sendo equilibradas. E se tiver injustiça que você não foi feita por ti, lança para o Senhor e pergunta como Davi perguntou. Ele te responderá. E você vai dizer, então, Senhor, eu peço perdão para os meus antepassados e perdoa-me todas as minhas faltas. Porque o Senhor é lindo, maravilhoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Senhor Jesus, que transformou vingança em liberação de perdão. Uma paralisia do mal em forma de paz com o pão, que é o corpo de Deus. Ele é o pão e teu sangue que escorreu do madeiro. Entregou o corpo e o sangue ao eterno por mim e por você. E Satanás perdeu. Amém? Não tem mais nenhum que possa te acusar. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Toma posse. É perdão. E perdão de verdadeiro. Ó, que redundância. Mas Deus permitiu que falasse desse jeito. Se lança nele, se não tiver mais pessoas ou situações presentes para pedir perdão. Lança nele tudo. E o Senhor Jesus vos já lhe perdoou. E você vai estar livre para viver uma nova era de sua vida. Amém? Creia, porque aqui diz foi 3 anos de fome. Deus vai estar trazendo para você 3, de 3 em 3 de prosperidade, que o número 3 foi o 3 que ele ressuscitou. E eu estava pegando o manto de 3 anos de abundância, que foi desses últimos 3 anos de dificuldade. Deus está trazendo, assim como fez lá em José do Egito. Amém? Graças a Deus, passou dificuldade, mas veio a abundância. E ele alcançou todos os seus irmãos, porque lá no sonho, quando disse para ele, serás a vara grande dentro do pequeno. Eita glória. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor Jesus por essa sua infinita bondade. Espírito Santo de Deus esteja presente conosco até agora. Amém.